Bom dia, gente. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não vale, porque é ao vivo. Fio, de novo, geografia para vocês, né? Turma UERJ, hoje a gente vai brincar com um pouquinho aí de algumas questões misturadas, né? Fala um pouquinho sobre neoliberalismo, um pouquinho sobre questão urbana brasileira, questão urbana mundial, globalização. Então a gente tem aí uma horinha para a gente brincar com essas questões, beleza? Então você está acompanhando aqui, separa o seu material de estudo para você fazer suas anotações, para você dar aquela estudada maneira, né? Porque a gente vai começar agora. Show? Primeira questão, vou ler aqui com vocês. A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 80. A principal crítica ao neoliberalismo como causador dessa crise está relacionada com a diminuição das garantias trabalhistas, B. Estímulo à competição entre as empresas, C. Reforço da livre circulação de mercadorias ou D. Redução da regulação estatal na economia. Vou te dar alguns subsídios para você poder entender melhor. Deus me ajude a mexer na canetinha aqui. A gente está falando de neoliberalismo. Opa, cadê? Caneta, pelo amor de Deus, não me deixe só nesse momento. Neoliberalismo, 2008, crise financeira. Beleza? Tô aprendendo, calma. Então a gente está falando sobre como o neoliberalismo vai ser um dos principais motores da crise de 2008. Vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre isso já em algumas aulas nossas. Neoliberalismo vai ser aquela política em que a gente vai ter uma diminuição gradativa da participação do Estado na economia. Então, quanto mais o governo vai se retirando da economia, mais frágeis vão acabando se tornando as relações que o mercado vai produzir. Isso vai se refletir nas mais diversas áreas, desde a própria economia de mercado, com as empresas, com os grandes grupos financeiros, até na vida das pessoas comuns, né? Eu acho que talvez o principal local onde o neoliberalismo vai ter impacto vai ser na vida das pessoas no dia a dia, dos mais pobres principalmente, né? Então, o neoliberalismo é basicamente isso. Aí dentro das nossas opções, nós temos 3 opções que estão mais relacionadas a consequências do neoliberalismo e nós temos uma questão correta, que é a que explica o que o neoliberalismo é pra gente. Nessa questão, a nossa opção correta vai ser... Opa! Vem aqui, canetinha. Vai ser a letra D. Vai ser a letra D, porque letra D vai ser a nossa opção correta. Redução da regulação estatal da economia. Quanto mais o governo vai se recuando, ou melhor, quanto mais o governo vai recuando, vai abrindo mão de regular alguns setores da economia, a economia fica desregulamentada e a partir daí pode acontecer qualquer coisa. Pode dar certo? Talvez, mas a realidade vai mostrando para nós que esse tipo de situação não vai acabar dando tão certo quanto a gente esperava que irá. Por isso, letra D, redução da regulação estatal na economia. Falou de neoliberalismo? Não tem como. É redução do Estado. Beleza? Vamos lá para a próxima? Deus me ajude. Aí nós temos aqui, a história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Essa característica e essa política estão indicadas em... Calma, vou ler para você o que a gente tem aqui na tirinha. Calma, Haroldo. R$3.000 por copo. Isso mesmo. Quer um? Como você justifica cobrar R$3.000? Oferta e procura. Onde está a procura? Não vejo nenhuma procura. Há muita procura sim. Ah, é? Claro. Como o único acionista dessa firma, eu procuro lucro. Monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor
executivo dessa empresa, eu procuro um salário exorbitante. Você está maluco? Vou para casa buscar outra bebida. Claro, deixe-me sem emprego. São pessoas como você que arruinam a economia. E depois ele vem na mãe e fala, Eu preciso ser subsidiado. ai. Tem umas coisas que a gente acaba não fazendo muito bem. Eu espero que a gente não tenha ficado muito ruim. Só voltando à pergunta, né? História apresenta uma característica do modo de produção capitalista na atualidade, uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Essa característica e essa política estão indicadas em... Vamos lá. A. Liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. B. Sociedade de classes, sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada. Ou C. Economia de mercado e programa de apoio a setores econômicos pouco competitivos. Letra D. Trabalho assalariado, campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado. Vamos lá, vou tentar destacar o que a gente está pedindo nessa questão. A gente está pedindo uma característica e nós estamos pedindo também uma política, né? Uma característica que está acontecendo sobre o modo de produção capitalista nos países desenvolvidos e uma política que está acontecendo no mundo capitalista nos países desenvolvidos. Então, a primeira parte da pergunta, ela vai ter que ter uma característica e a segunda parte tem que ter uma política. O contexto que a gente falou naquela tirinha, onde o último quadro ele deixa muito claro para a gente qual é a resposta. A resposta para a gente, nesse caso, vai ser letra C. Economia de mercado, que vai ser a característica, e a política vai ser o programa de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. Pensa no seguinte, vender limonada. Está lá vendendo limonada, ele botou o preço que ele quis. E aí, nessa de colocar o preço que ele quis, ninguém quis pagar 3 mil reais numa limonada, porque não faz o menor sentido. E aí, qual é o recurso final que ele tem para poder ter o seu comércio funcionando? Pedir um subsídio para a mamãe, pedir um dinheirinho. Sempre que a gente fala sobre subsídio, a gente está falando sobre o governo colocar dinheiro em alguma coisa para ela funcionar. Isso a gente está comentando sobre subsídios, né? Por exemplo, os programas econômicos que os governos no mundo estão implementando aí por causa da onda do Covid-19, eles são subsídios. Ou seja, é o governo injetando dinheiro em algumas partes da economia para que esse setor econômico ele não pare, ele continue fluindo da forma que ele deve fluir. Então, esse momento do capitalismo que a gente vive, principal característica é a economia de mercado. O que a gente está falando quando a gente fala sobre economia de mercado? É a questão do próprio mercado, a própria economia em si como um ente, como uma coisa viva, a economia ela conseguir se autogerenciar, ela se autorregular. Ou seja, as questões de oferta e procura, elas se autorregulam, as questões econômicas e sociais, elas podem ser resolvidas pela economia, segundo algumas pessoas, né? Então a economia de mercado acredita nessas ideias. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um mercado que autorregula, a gente tem um Estado que vai incentivar alguns setores. Então isso acaba sendo até paradoxal nesse momento do capitalismo, né? Um governo, uma economia que é livre, mas um governo que vai subsidiar a economia durante vários momentos. Isso aconteceu muito com o Brasil aí no governo do PT, né? A gente teve bastante subsídios à economia, até alguns pontos funcionaram, né? Mas alguns, por manter essas medidas anticíclicas por muito tempo, a gente acabou passando por algumas dificuldades, né? Então, nessa questão, letra C, economia de mercado, programas de apoio a setores econômicos pouco competitivos. Estou começando a dominar a canetinha. E aí a gente tem mais essa questão aqui.
as consequências do processo de globalização e da atual crise econômica dos Estados Unidos têm levado norte-americanos a procurar oportunidades de trabalho em outros países como o Canadá. Na charge, a pergunta irônica do empresário expõe a seguinte contradição da atuação das empresas globais no ISEUA. Vamos lá. Caneta, me ajuda, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem lucros para outros setores, que até na tirinha original não tinha como ler, empregos para a Índia, fábricas para a China. Lucros para outro país que estava ilegível já, empregos para a Índia, fábricas para a China. E aí aqui tem o cara botando a plaquinha escrito mudando para o Canadá e os empresários norte-americanos falando: e vocês ainda dizem que são verdadeiros americanos. Essa acaba sendo uma grande contradição. Essa ideia de América para americanos também é muito doida, né? E aí a pergunta irônica está expondo a seguinte contradição. Vamos lá. Qual é a contradição? Letra A. Criação de rede planetária de transportes. Limite a exportação de capitais. Letra B. Expansão de produção terceirizada. Consumo dependente de empregabilidade. Letra C. Prioridade de investimento no setor industrial de base. Concentração financeira na Ásia. Ou letra D. Política de ampliação dos benefícios trabalhistas. Restrição à mobilidade espacial dos imigrantes. E aí? A gente está falando sobre uma contradição. Então, sempre que as questões da UERJ pedem para falar sobre contradição, pensa no seguinte: a primeira parte ela tem que contradizer a segunda, né? Ela tem que ter uma contradição visível. A primeira parte tem que mostrar uma afirmativa que a segunda venha confrontar. Então, nesse caso aqui, a gente está procurando qual é a contradição nessas questões sobre a questão que foi apresentada na charge, que é de saída de empresas, de lucros e de empregos. A contradição ela vai estar expressa aqui, olha, letra B. Expansão de produção terceirizada, consumo dependente de empregabilidade. Vamos lá. Pensa no seguinte: os Estados Unidos hoje, e aí essa crise do coronavírus, ela explana muito isso pra gente. Eu gostaria até de trazer aqui um dado, mas eu acho que não se faz muito necessário. A questão do coronavírus, ela mostrou pra gente como o mundo acaba sendo dependente da China, principalmente por causa dessa ideiazinha aqui, produção terceirizada. Poxa, pensa no seguinte: se você pegar o teu celular, independente dele ser aquele celular importado ou seu celular da maçã, o teu celular provavelmente está escrito Made in China. Se a gente pegar um relógio, um tênis, eu não vou mostrar o tênis que eu estou hoje, mas é um tênis que, ó, show de bola, não tem no Brasil. Se você for pegar essas tuas coisas, tu vai ver que uma boa parte dela está escrito Made in China, feito na China. Então, a gente vai ter uma lógica de terceirizar essa produção, de colocar essa produção para ser feita na China, e depois a contradição está em reclamar que, se essa produção está sendo feita na China, os empregos estão na China. E aí a gente tem que lembrar sempre que a questão de consumo, o consumo ele depende diretamente dos empregos. Porque pensa no seguinte: se a pessoa não ganha salário, não tem emprego, não tem a renda fixa dela todo mês, você acha que ela vai comprar alguma coisa? Só se ela for louca ou se ela tiver muito cartão de crédito. Mas consumo só vai existir segundo a capacidade das pessoas de consumir. E o que vai afetar a capacidade dessas pessoas de consumir? A geração de empregos. Todo momento de crise que a gente tem, como por exemplo a própria crise de 29 e alguns aspectos dela, uma das saídas para a crise foi geração de empregos. Porque gerar emprego colocava dinheiro na mão das pessoas, o dinheiro na mão das pessoas se tornava consumo e esse consumo fazia a economia girar. Então, a grande contradição é as empresas norte-americanas, elas buscam terceirizar a produção em países asiáticos
para abaixar os custos, para fazer com que os produtos sejam mais baratos, mas ao mesmo tempo a economia norte-americana ela reclama dessa falta de empregos. Claro, vocês mandaram os empregos todos para a China, então realmente a contradição está nisso. Da expansão da produção terceirizada, ao mesmo tempo que reclama, né, sobre a questão de um consumo que é dependente de empregos. Beleza? Então, beijinho para nós. Vamos lá? Aqui a gente tem a questão de produção de investimentos estrangeiros diretos. Caneta me ajuda, pelo amor de Deus, não me deixe na mão. Aqui, nessa primeira parte, a gente tem a China. Eu só vou marcar a China e mais dois aqui, mais esses 4 próximos para fazer sentido. Aqui a gente tem a Índia. Maneira essa caneta, hein? Gostei, vou comprar uma para mim. Aqui a gente tem o Brasil. E aqui a gente tem os Estados Unidos da América. Beleza? Deu para ver o topo dos crescimentos de cada um desses países, né? Então, China, Índia, Brasil, Estados Unidos. Já vou ler o gráfico aqui para você para facilitar a sua resolução. A gente está falando sobre uma projeção de investimentos estrangeiros diretos. O que significa? Quanto maior essa barrinha aqui, mais investimentos esses países representados vão ter, né? E aí a gente vê a China no primeiro lugar do ranking de investimentos e a Alemanha no último lugar do ranking de investimentos. Só para fazer a leitura de quadro para vocês entenderem melhor, se não tiverem show corona, vocês não estiverem enxergando isso muito bem, tá bom? O primeiro lugar aqui é a China. E aí a gente vai ter aqui a pergunta. Os investimentos estrangeiros diretos nos países incluem todo tipo de capital investido, à exceção daqueles para fins especulativos no setor financeiro. No atual momento do capitalismo, a posição ocupada pelos países emergentes indicados no gráfico reflete principalmente a seguinte característica de suas economias. Letra A, crescimento potencial do mercado consumidor. Letra B, perspectiva de produção agrícola de exportação. Letra C, industrialização tardia baseada em energia limpa. Letra D, desenvolvimento expressivo de bens de altas tecnologias. Vamos lá. Deixa eu tentar voltar aqui, ó. China, principal barra do gráfico. Só para a gente entender os países que tem. China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Rússia, México, Reino Unido, Vietnã, Indonésia e Alemanha. Ok? Essas são as ordens. Os principais países que a gente tem que levar em consideração é China, Índia e Brasil. Beleza? Então, a gente está falando sobre uma coisa que vai refletir uma característica dessas economias. A principal economia que a gente viu naquele gráfico foi a economia chinesa. Então, nesse período que esse gráfico foi feito, que é de 2010 a 2012, a principal característica econômica buscada pelos investidores nesse caso é a questão do crescimento potencial do mercado consumidor. Por que crescimento potencial do mercado consumidor? A China é o país que tem uma das maiores populações do mundo, tanto na sua questão local quanto na sua comunidade de imigração. E mais do que isso, a China tem um certo aspecto de influência cultural em toda a região da Ásia, né? Poxa, se a gente entende que a China hoje é a segunda potência mundial, né? A China é a segunda potência mundial, logo atrás dos Estados Unidos, então a influência da China para esse contexto de consumo, ela vai ser muito mais ampla do que a gente imagina. E aí, qual é a principal ideia para os investidores colocarem dinheiro nesse país, na China? É o acesso ao mercado consumidor que, por muito tempo, foi um pouco mais fechado na sua própria região. Hoje, por exemplo, a gente está tendo um embate aí. Hoje é qual dia mesmo?
dia 7 de abril, a gente está tendo aí uma questão sobre a soja brasileira ser ou não exportada para a China. Esse acesso do mercado para a soja, do mercado, ou melhor, da economia brasileira da soja para o mercado chinês é uma coisa de extrema valia no momento que a gente está. E aí o grande competidor para acessar esse mercado é os Estados Unidos. Então, qual é a grande coisa que a gente está falando aqui? Estados Unidos acessando esse mercado consumidor, ele vai expandir os lucros num ponto que não dá para entender, porque é um grandíssimo mercado consumidor. O Brasil, deixando de fazer parte dessa transação comercial, ele está perdendo dinheiro. Então é muito interessante a gente ficar de olho nessas questões econômicas que envolvem a China. Minha aposta para o UERJ é falar de economia chinesa, tanto por causa da questão do crescimento que a China vem tendo, tanto por causa da guerra comercial Estados Unidos-China que a gente teve ano passado, tanto por causa do coronavírus. Então, UERJ, China, ok? Isso aqui não é à toa, isso aqui, ó, a gente está mentalizando para na cabeça do cara que está fazendo a prova da UERJ ele escrever uma questão dessa e a gente sapecar, ok? Show! E aí a gente tem aqui esse gráfico. Eu espero que esteja dando para ver daí de casa, né? Esse gráfico aqui eu vou explicar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver, tá maneiro. Esse gráfico aqui ele mostra o que aconteceu no mercado brasileiro após a fusão de dois grandes bancos. O Itaú, opa, vem de zap. Pera aí. Não vou responder não. Ó. Me ignorou, agora eu vou ignorar também. Então, isso aqui vai mostrar o que aconteceu durante o período que a gente tinha Itaú e Unibanco funcionando como dois bancos separados. E aqui embaixo a gente vai mostrar o que acontece quando Itaú e Unibanco se tornam um só banco. Sim, Itaú e Unibanco são um banco só. Show, Corona! Então, o que vai acontecer? Essa escalinha aqui que a gente tem, vamos lá, caneta, não me decepcione agora. Esse crescimento aqui está falando sobre ativos em bilhões de reais. Né? Ou seja, cada número desse aqui significa quantos bilhões de reais os bancos que estão indicados aqui eles vão ter. Né? Nesse período, o Itaú, o Unibanco tinha 175 bilhões de reais e o Itaú tinha próximo a 375 bilhões de reais. Né? Então, já é bastante dinheiro, né? Quase o valor que tem na minha conta bancária hoje. Agora, como era isso aí. Agora, como ficou, Itaú e Unibanco vem, quando se juntam, eles vêm parar aqui em cima. Próximo dos 525 bilhões de reais. Ou seja, eles se isolam como o maior banco do país nesse contexto aqui. Então, a gente vê que muda bastante coisa com a união do Itaú com o Unibanco. E aí a gente tem a seguinte questão. Pela leitura do gráfico, pode-se interferir as seguintes características do momento atual do capitalismo. A. Livre concorrência e fragmentação do setor bancário. Eu não quero induzir ninguém a nada, mas marca isso aqui, só com todo respeito. Fragmentação do setor bancário. Concentração econômica e formação de oligopólios financeiros. Nacionalização da economia e associação dos capitais industrial e bancário. Desregulamentação do mercado financeiro e predomínio dos bancos globais. Nessa questão aqui, a nossa resposta vai ser letra B. Principalmente por pensar sobre a questão da concentração financeira e a formação do oligopólio financeiro. Quando a gente junta dois grandíssimos bancos como Itaú e Unibanco, a gente vai ter um direcionamento de toda a renda que esses bancos, de todo o lucro, de todo o capital, essa é a melhor palavra, capital,
desses bancos em um grande grupão. E ao mesmo tempo que isso vai concentrar a economia, isso vai criar um bloco único que vai influenciar toda a economia do país. Então, é interessante você pensar nisso, porque quando a gente vê essa união de grandes empresas que já são muito grandes, e aí essas empresas, às vezes, podem aparecer até como rivais, elas se juntam. Qual é a intenção dessas empresas? É dominar completamente o mercado consumidor delas. Isso é uma grande característica do capitalismo, né? Então, quando a gente está falando sobre essas junções, é interessante também ter o exemplo da BRF. A BRF Botafogo de Regatas e Futebol, não. BRF é uma empresa do setor alimentício que vem da união de grandes empresas como a Perdigão e a Sadia. Ué, mas elas não eram rivais? Eram, mas para ganhar dinheiro e dominar o mercado, os rivais se unem. E o que isso vai causar por consequência? Um controle geral dos preços das coisas. Aí você vai comprar uma lasanha da Perdigão ou uma lasanha da Sadia, as duas estão com um valor muito parecido. E o valor muito parecido é um valor alto pra caramba. A não ser que você pegue uma promoção maneira daquele mercado aqui do Rio de Janeiro. Então, essa concentração econômica, essa formação de oligopólios vai ser umas características do capitalismo atual, principalmente no sentido de controlar o mercado como um todo a partir da formação desses grandes blocos econômicos. Deixa eu ver que questão é essa. Tá. Vamos lá. Tirando do Globo de 2008, o ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami do crédito que acontece uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa, né? Agora o cara virou mãe de nada, né? Quer prever as coisas. E aí... Ai, meu Deus do céu, não aguento. A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 1980. Eu acho que a gente fez essa questão, né? Eu acabei de perceber isso. Deixa eu pular, eu acho que a gente fez essa questão aqui sim. Não vou nem responder. O gabarito é a letra B. Mas eu acho que a gente já fez essa questão sim. Tá? Acho que essa daqui foi a primeira questão. Aqui tem muitas questões nesse documento. Vamos pegar uma outra aqui. Canetinha. Aqui nesse gráfico a gente tem o orçamento militar da China em bilhões de dólares. E aqui desse lado a gente tem os maiores gastos militares no mundo em 2010. Tá? E aí você pode ver que de 2000 até 2012, por mais que o gráfico esteja mal representado, e aí é uma crítica a quem fez esse gráfico, que for, não vou falar a fonte para o processo não vir, representando o crescimento para baixo é muito estranho. Mas você precisa saber que de 2000 a 2001, esse gasto ele foi positivo, ou seja, ele cresceu. Pô, parece uma criança de 2 anos escrevendo. O orçamento militar da China até 2012 ele vem crescendo, e crescendo bastante. Ele salta de 14 bilhões para 106 bilhões. Bastante coisa. Agora, quando a gente vai falar sobre os maiores gastos militares no mundo, em 2010, a gente vai ver que depois dos Estados Unidos, a gente tem... Depois dos Estados Unidos, a gente tem a China como o segundo maior país que gastou com questão militarista, né? 119 bilhões de dólares. Os caras gastam muito dinheiro para fazer guerra, né? Por que os caras não gastam dinheiro para fazer a paz? Reflitam, né? E aí, vamos lá. O gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional em um dado contexto histórico. Com base na análise dos dois gráficos,
pode projetar a seguinte alteração na atual ordem geopolítica mundial. Letra A, eliminação de conflitos atômicos. Letra B, declínio da supremacia europeia. Letra C, superação da unipolaridade bélica. Ou letra D, padronização das tecnologias de defesa. Vamos lá. Nosso gabarito aqui vai ser C, né? Letra C, superação da unipolaridade bélica. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, fim, Guerra Fria. Mundo bipolar, ok? A gente vai ter um mundo dividido entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E aí, dica para você que está estudando na quarentena. Quando você quiser esfriar a cabeça estudando um filme que fala um pouquinho sobre essa tensão aqui, e que ninguém levou a sério, mas é um ótimo filme, X-Men First Class. Aquele X-Men de 2011 que mostra o começo do filme dos X-Men, fala sobre essa questão do mundo bipolar, né? Da grande conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive a própria história do Magneto, né? Que vem um refugiado de um campo de concentração e depois vai ter várias situações onde a história do mundo e a história do quadrinho dos X-Men se mistura muito. É uma parada interessante de você também dar uma olhadinha nessas férias. Tem bastante referência e, assim, a extrema quantidade das referências que estão ali em X-Men, elas são referências certas do ponto de vista histórico-geográfico. Então, quando a gente vê, não só a China, ele jogou a China aqui pra gente, mas todos esses outros países aqui, eu já vou considerar a partir daqui da Alemanha, todos esses países estão tendo um gasto considerável com a sua questão militar. Então, todos os países do mundo estão num caminho de melhorar os seus armamentos, melhorar a sua questão bélica, né? Que a gente fala, os gastos com dinheiro, meu Deus do céu, os gastos com tecnologias para a guerra, eles vêm crescendo em todos os países. Né? E aí a China, por ter esse destaque na economia mundial, por consequência vai embarcar nessa onda de também gastar dinheiro com questões armamentistas. Né? Então a unipolaridade bélica, o controle único de uma ou melhor, duas superpotências de uma ou duas superpotências da questão da guerra, ele está acabando. Todos os países estão começando a se armar, não por igual, mas de uma maneira mais contínua. Né? Alguém, quando eu apliquei essa questão, falou sobre essa questão aqui, ó, padronização de tecnologias de defesa. Eu achei interessante, porque o argumento que a pessoa me deu também foi um argumento legal. Né? Porque a tecnologia de defesa desses países todos, elas vão ser bastante parecidas. Só que acaba não sendo a questão correta por causa de uma coisa parecida com isso aqui. O domínio da energia atômica. Então, não tem como você falar de padronização se alguns países possuem acesso a armamento nuclear ou programas de desenvolvimento nuclear e outros não. Então, a padronização, em até um certo ponto, ela vai fazer sentido. Mas quando a gente fala sobre questão atômica, se você for pensar sobre programas nucleares, perde o sentido. Não existe uma padronização. Existe lá 4, 5 países que dominam de forma plena o desenvolvimento nuclear e tem outros que não tem nem uma pistola velha para dar 2 tiros e sair voar. Essa questão aqui fala basicamente sobre a mesma coisa. Eu vou escolher essa questão. Vou até fazer um negocinho aqui, peraí. Ficar mais bonito. Cadê? Opa, deu ruim. Canetita. Pronto, agora ficou melhor. A gente tem essa imagem, né? Onde a gente tem esse prédio juntando essa casinha. Ah, coitada da casinha. Analisou bem a imagem? Vamos lá para a questão.
Aqui a gente já vai dar um salto de conteúdo. Eu creio que durante a live da tarde a gente vai falar sobre um tema diferente. Eu acho que seria interessante, né? Até para a gente ter uma maior variedade de coisas para saber e para estudar. Zona Portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados, com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca: mudança do perfil social, degradação do setor comercial, aumento da atividade industrial ou redução da acessibilidade viária. Vamos voltar na imagem. Essa daqui ficou meio zoada. Tem que fazer o chapéuzinho para mostrar que é mal. Então, quando a gente está vendo essa imagem do prédio chutando da casinha, prédio representa um tipo de moradia ou um tipo de edificação para a gente, de um certo tempo e de uma certa classe social. Casa representa para a gente também um tipo de moradia, um tipo de edificação, que vai representar uma certa classe social e um certo espaço de tempo, né? Então, quando a gente está vendo essa charge que a gente tem o prédio e a casinha sendo expulsa, a gente está falando sobre uma mudança no perfil social dessa região do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu na zona portuária? Na zona portuária a gente teve um projeto chamado Porto Maravilha. Você talvez já tenha dado um passeio por lá, andando de patinete ou de bicicleta daquele banco, né? Então, o que acontece? A gente tem uma grande reforma naquela região do Porto, que por muitos anos foi deixada ao relento, e aí não foi deixada ao relento à toa, tá? Não acredite nesse discurso. Sempre existe uma intencionalidade da especulação imobiliária, do capital financeiro, para aquele lugar ser deixado daquela maneira. Então, ele foi sendo deixado ali como área de reserva para uma futura ação. A futura ação é essa questão da construção do Porto Maravilha. E aí o que o Porto Maravilha fez? Ele mudou aquela área da região portuária para fazer ela se tornar uma região turística, e essa região turística do Rio de Janeiro atrai vários novos investimentos, vários novos espaços, né? Atrai um público completamente diferente. E se a gente for pensar na questão de frequentantes, de moradores, de donos de negócio nessa área, o perfil social... Agora eu consegui dominar a caneta, muito obrigado, pai. O perfil social dessas novas pessoas que chegam nesses lugares é um perfil social de classe média ou classe alta. Esse processo... Show corona... Esse processo é um processo em que a gente chama de gentrificação, né? Que é a mudança de perfil social de um bairro causada pela especulação imobiliária de uma forma direta. É tendência no mundo inteiro, né? Agora, recentemente, em Nova York, você dá aquele passeio, você vai lá em Midpad Street, né, em Williamsburg, que eram bairros horrorosos desde a primeira vez que eu fui em Nova York, e agora são bairros de bacana, né? Bairros de classe média, bacaninha de dar rolê. Então, teve uma mudança de perfil social, eram bairros periféricos, eram bairros degradados, e aí o mercado imobiliário toma aquilo como área de interesse de especulação, e nessa especulação ele faz aquele bairro se tornar um bairro desejável, e não desejável pelas pessoas, mas desejável pelo mercado. E aí a consequência dessa mudança de perfil social são as pessoas mais pobres não terem mais condição de viverem naqueles lugares. O aluguel desses lugares sobe, a questão do acesso a vários serviços muda bastante, e essa mudança vai fazer com que as pessoas mais pobres elas saiam desses bairros e vão procurar bairros mais periféricos, mais baratos e mais que tenham acesso, né, a essas questões de aluguel, de custo de vida mais próprios segundo o perfil econômico dessas pessoas.
por isso, mudança no perfil social. Vamos lá. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A análise das áreas de influência das metrópoles permite identificar características atuais da rede urbana nacional, como é o caso da descontinuidade espacial, da polarização exercida por um centro urbano e a superposição espacial das áreas de influência das cidades. Um exemplo pode ser observado no mapa ao lado, no caso das áreas polarizadas por Curitiba e Porto Alegre. Vamos lá, só para explicar. Vamos lá, caneta, ajuda o tio. Essas áreas com essa cor, com esse cinza mais claro, elas são polarizadas por Curitiba. Essas áreas mais escuras, né? Essas áreas mais escuras, como esses exemplos aqui, elas são polarizadas por Porto Alegre, tá bom? Aí olha só um dado bastante interessante. Olha as áreas de influência que essas cidades vão tomar por todo o território nacional. A influência vai estar presente em vários lugares, né? Na verdade, as influências de Curitiba, né, que eu acabei fazendo confusão aqui, são essas áreas circuladinhas assim, que estão fora dos limites, né? Então é interessante, as áreas polarizadas por Curitiba e as áreas polarizadas por Porto Alegre. Cara, presta atenção nisso. Olha essa área polarizada por Curitiba e Porto Alegre. Incrível! No meio do estado do Pará. Então, a influência dessa cidade, mesmo sendo cidade da região sul, é uma influência que vai afetar o país inteiro. E aí, a pergunta é a seguinte: a descontinuidade espacial das áreas de influência dessas duas metrópoles meridionais tem como principal explicação a existência de fluxos de imigrantes da região sul para outras regiões, B, filiais de indústrias gaúchas e paranaenses dispersadas pelo país, C, redes de transporte rodoviário com origem nos estados sulistas, D, matrizes de bancos curitibanos e porto-alegrenses e agências em outros estados. E aí? Show, Corona. E aí a gente, para a nossa resposta, nós temos fluxos. Canetinha, não me decepcione, pai. Fluxos de imigrantes da região sul para outras regiões. Vamos lá, vou até usar esse próprio mapa aqui. O pai está dominando o recurso. Vamos lá, usando esse próprio mapa aqui para exemplificar. A região sul do país, durante toda a década de 60, 70, 80, principalmente nos anos 70, ela vai ter um fluxo migratório bastante intenso. As pessoas vão sair da região sul do país, principalmente em deslocamento para a região centro-oeste. Qual é a função do deslocamento das pessoas da região sul para centro-oeste? Trabalhar nas questões rurais, trabalhar nas questões agrícolas, né? Até porque o preço das fazendas no sul era bastante elevado. O preço das fazendas no centro-oeste era bastante baixo. Então, nesse preço bastante baixo, as pessoas na região sul elas acabavam vendendo suas fazendas por, sei lá, R$1 milhão. Eu sei que fazenda não custa isso, é muito mais caro. Vende a fazenda por R$1 milhão. E aí no centro-oeste, elas compram 3 fazendas por R$1 milhão. Isso faz com que a gente tenha um crescimento absurdo do tamanho das propriedades que essas pessoas vão ter. Então eles vão para trabalhar na questão agrícola no centro-oeste nos anos 70. Aí alguém vai perguntar: ô professor, então por que a gente vai ter influência também da região de Porto Alegre aqui em cima e aqui em Belém do Pará? Tanto de Porto Alegre quanto de Curitiba. Por causa do negócio chamado avanço da fronteira agrícola. A principal área agrícola brasileira, atualmente, é a região do centro-oeste.
né? Então, nessa questão do Centro-Oeste ser a principal área agrícola, a gente vai ter a fronteira, né? O limite, o lugar máximo até onde as produções agrícolas chegaram, a nossa fronteira vai ser a Amazônia. Então, esses caras que saíram da região sul e foram trabalhar na roça, foram trabalhar com a agricultura nos anos 70, aqui na região do Centro-Oeste, eles vão acompanhar o avanço da fronteira agrícola para a região mais ao norte. Então, por isso a gente vai ter pessoas da região, imigrantes da região de Porto Alegre e de Curitiba, estando até no extremo norte do país, por causa do avanço da fronteira agrícola. Beleza? Então, essa descontinuidade das áreas de influência está ligada a fluxos de imigrantes. Tranquilo? É porque a gente às vezes tem na cabeça que só teve fluxo de imigrantes da região Nordeste para a região Sudeste. Mas existiram vários outros fluxos, inclusive fluxos de retorno, onde os migrantes que vieram numa década para o Sudeste, por exemplo, eles voltam para a região Nordeste. Essa daqui é boa, ai meu Deus do céu, essa é polêmica, ai meu pai, agora. Eu adoro essas questões porque eu trabalho com isso, eu não posso falar onde eu trabalho, mas eu trabalho com isso. Urbano ou rural? Fico com medo da caneta me sujar, mas ela não suja não. Urbano ou rural? Foi destaque na coluna Radar, na revista Veja. Professor, interpretação de texto. Urbano ou rural? Foi destaque na coluna Radar, na revista Veja. Ela apresenta o caso extremo de União da Serra, no Rio Grande do Sul, município de 1.900 habitantes, dos quais 286 são considerados urbanos. A reportagem da revista apontou as seguintes evidências. A totalidade dos moradores, ou seja, geral, a totalidade dos moradores sobrevive de rendimentos associados à agropecuária. A população de galinhas e bois é 200 vezes maior do que a de pessoas. Nenhuma residência é atendida por rede de esgoto e não existem agências bancárias. E é urbano. Né? E aí, tem isso. A situação descrita no texto ocorre porque no Brasil, a classificação oficial de uma aglomeração urbana se dá exclusivamente a partir do seguinte critério. Ou seja, está perguntando o que define o que é urbano e o que é rural. Critério hierárquico funcional, critério econômico e financeiro, critério político administrativo ou critério demográfico quantitativo. Vamos lá, vou explicar os critérios. Hierárquico e funcional, hierárquico vem de hierarquia das cidades. Né? Existem cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, vilas, bairros, municípios. Então isso é o critério hierárquico. Funcional, função da cidade. É uma cidade industrial, é uma cidade de serviços, é uma cidade do terciário, é uma cidade dormitório, mesmo odiando esse termo, né? Porque ele é todo problemático. Questão econômico-financeira relacionada a dinheiro, né? O que classifica o que é urbano ou rural é o dinheiro que é gerado ali. Se gera muito dinheiro é urbano, se gera pouco dinheiro é rural. Não faz o menor sentido esse critério, por exemplo, no Mato Grosso. Critério político-administrativo, né? Questão de relações políticas desenvolvidas naquele espaço. E o critério demográfico quantitativo, que é a quantidade de pessoas que tem naquele local. O que vai definir o urbano no Brasil vai ser a questão político-administrativa do papai. Have you ever heard about political and administrative perspectives of urban? O pai agora desatou no inglês, tá difícil, tá chato de parar. Então,
o critério político-administrativo vai definir o que é urbano e o que é rural no Brasil. Por que o critério político-administrativo e não os outros? Porque isso vai influenciar na questão dos repasses financeiros à União para as cidades menores. Então, quando uma cidade, e também esse processo é feito por autodeclaração, ou seja, uma cidade pode se declarar urbana. Quando uma cidade se declara urbana, ela vai ter acesso a uma infinidade de outros recursos, simplesmente pelo fato dela ser urbana. Porque aí o sistema político brasileiro ele vai considerar que essa cidade sendo uma cidade urbana, ela precisa acesso a vários novos recursos. E aí vai acabar liberando mais dinheiro para essas cidades que se autodeclaram urbanas. Por isso que esse critério vai ser usado pela enorme parte das cidades brasileiras, para captar recursos da União, captar recursos do governo federal. Então, o critério usado é político-administrativo, para definição do que é urbano e do que é rural no Brasil. Beleza? Dá tempo para mais uma? Dá um show, vamos lá. Na imagem visualiza-se a região da Baixada Santista, com as diversas cidades que compõem esse espaço do litoral paulista. Né? E aí, a gente tem aqui, só para você ficar visualizado, aqui a gente tem São Vicente, Santos, Guarujá, Cubatão, que já está um pouco mais fora do contexto que a gente está pensando, e a Praia Grande mais aqui para baixo. Aliás, para quem gosta de viagens doidas, façam isso. Rio Paraty, Paraty Santos. Maneiríssimo. Então, essas áreas roxas que a gente tem no nosso mapa, eu espero que eu consiga circular ela bem legal para vocês verem. Acho que se eu trocar a cor da caneta é melhor. Espera aí. Vou botar branco. Aqui, essas áreas aqui roxas que a gente tem nessas partes do mapa, elas vão representar para a gente a mancha urbana da cidade. O que é a mancha urbana da cidade? É o espaço que a cidade se desenvolveu no seu perímetro mais urbano, e aí urbano no sentido de construção das cidades modernas que a gente tem por todo o mundo. Né? Então a gente tem essa mancha urbana avançando nessas direções onde a gente tem esse roxo no mapa. E aí a pergunta é a seguinte: a análise da imagem permite reconhecer a ocorrência do seguinte processo socioespacial comum em cidades de áreas metropolitanas. Tá? Só para a gente dar mais um toquezinho aqui, sempre bom você jogar a ideia de cidades de áreas metropolitanas para você lembrar. Ok? Que processo é esse que está acontecendo aí da integração das manchas urbanas? Favelização, conurbação, gentrificação ou verticalização? Então, esse caso que a gente está falando nessa questão específica é a conurbação. Conurbação. Antes de explicar melhor o que é conurbação, eu vou falar um pouquinho sobre os outros conceitos. Favelização é esse tipo de ocupação que a gente é bastante comum aqui no Rio de Janeiro, que é uma ocupação que o IBGE vai tratar como subnormal, né? Que é diferente de toda forma urbana que a gente tem pelas cidades, e ele vai se revelar para a gente através da construção das favelas. Então o processo de favelização, favela, não tem nem como confundir. Verticalização é o processo que as cidades modernas passam de construção de prédios, de forma bastante simples, assim. Todas as cidades que passam por uma mudança no seu centro, elas vão abandonar o padrão casas e se tornar como o padrão dos centros das cidades, o vertical, os prédios, né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 60, passou por um processo de verticalização absurdo, né? Principalmente no bairro de Copacabana. Então, verticalização é isso, é a substituição da forma urbana da cidade. Sai as casas, entram os prédios.
Gentrificação é aquele processo de mudança de perfil social de uma localidade que a gente explicou em algumas questões anteriores, na questão do prédiozinho e da casinha. Né? Conurbação vai ser a integração das manchas urbanas das cidades. Né? E aí, como é que isso acontece? Duas cidades crescem tanto que chegam num ponto em que os limites dessa cidade eles se confundem. Ou seja, você não sabe onde começa uma cidade e onde termina a outra. Exemplo maneiro para a gente pensar, 2 muito próximos, 3 muito próximos. Nova Iguaçu e Queimados. Ali próximo a Austin, a gente tem umas áreas ali que a gente não sabe onde começa muito bem. Austin e onde começa Queimados. Aqui em Mesquita e Nova Iguaçu, bairros como Jacutinga e Juscelino são extremamente conurbados a ponto da gente ter ruas em que um lado da rua é Nova Iguaçu e o outro lado da rua já é Mesquita. Nova Iguaçu e Belfor Roxo, pessoal aí de Belfor Roxo, sempre presente. Ali em Miguel Couto a gente tem áreas que o limite entre Belfor Roxo e Nova Iguaçu é tão difícil de você saber onde começa, onde termina o outro, que isso gera problemas até administrativos. O SAMU, por exemplo, ele tem dificuldade de atender algumas áreas, porque não sabe se joga a ligação para a Central de Nova Iguaçu ou para a Central de Belfor Roxo. A prefeitura, para atuar em algumas dessas áreas, ela também tem dificuldade. Quem já teve aula comigo sabe da história da ciclovia que tem naquela região, quando eu estive trabalhando nesse projeto, sabe como é que foi difícil fazer isso? Por causa da conurbação. Então, essas cidades, essas manchas urbanas, quando elas crescem muito, elas acabam se integrando umas com as outras e dificultando o entendimento dos limites, onde começa uma, onde termina a outra. Esse processo a gente chama de conurbação. Show? Beleza? Vamos lá. A publicação da revista O Imigrante fazia parte das ações do governo de São Paulo que tinham como objetivo estimular no final do século XIX e início do século XX a ida de imigrantes para o Estado. Revista Imigrante aí, ó. Eu vou tentar acender um pouquinho isso aqui, que é interessante. Se a gente for ver aqui esse risquinho que a gente tem no desenho, ele está representando perfeitamente para a gente os fluxos de imigrantes, da onde esses imigrantes estão vindo. Parece que eu estou sempre repetindo mesmo, mas não estou não. Estou fazendo com toda a técnica aqui. Mas se você for olhar bem esses fluxos, né, que a gente tem no Brasil, aqui a gente tem Europa. Isso aqui para a gente já é uma dica monstra para você saber da onde esses imigrantes estão vindo, ok? E aí, se você pegou a referência de imigrante europeu, você vai entender do que a gente está falando. Essa diretriz paulista era a parte integrante da política nacional da época, que visava a garantia da A. Oferta de mão de obra para cafeicultura, B. Ampliação dos núcleos urbanos no interior, C. Continuidade do processo de reforma agrária ou D. Expansão dos limites territoriais da federação. Cara, essa questão é muito boa, porque todas as opções têm a ver. Às vezes a gente pega algumas questões que elas botam umas opções assim, sem pé nem cabeça, mas essa é boa, porque todas essas questões têm a ver com esse processo. Eu vou explicar por quê. O nosso gabarito é letra A, oferta de mão de obra para cafeicultura. Século XIX, início do século XX, o café vai ser um dos principais produtos de exportação brasileira. E aí, se você é um pouquinho mais antigo, que eu acho que não vai ser o caso de alguns, né? A gente tinha uma novela que falava sobre esse processo, Terra Nostra. Vai lá, aproveita a quarentena aí quando você estiver descansando dos estudos. Vai lá, procura e assiste. Pelo menos um trailerzinho para você entender do que a gente está falando. E sobre o que a novela fala, basicamente? Sobre imigrantes italianos que vêm da Europa para trabalhar nas lavouras de café do interior paulista. Então, esse processo de trazer imigrantes da Europa para o Brasil para trabalhar com café, ela acabou se tornando uma política nacional desse período. Então,
o nosso gabarito é letra A. Qual foi a confusão que deu pra gente em algumas vezes que eu apresentei essa questão? Teve gente marcando, por exemplo, letra B. Teve gente marcando letra B e teve gente marcando letra C também. Tem alguma coisa a ver imigrantes chegando no Brasil e os núcleos urbanos do interior aumentando? Tem. Tem alguma coisa a ver expansão dos limites territoriais da federação do nosso país com imigrantes chegando para trabalhar com café? Também tem. Só que essas duas opções, elas não são a garantia que a gente busca na nossa questão. Essas duas opções, elas são consequência desse processo de chegada de imigrantes italianos, principalmente no interior, imigrantes italianos não, imigrantes europeus de uma forma geral, para trabalhar na questão da cafeicultura no país. Então, as cidades crescem porque os imigrantes chegam. Os limites territoriais, eles também se expandem porque os imigrantes chegam. Então, aqui não é a questão B e D, não são a garantia, elas são consequência dessa garantia feita por essa diretriz do governo nesse período histórico. Beleza? Mais um, vamos lá? Não. Tô empolgado. Vou fazer mais um, beleza? Então tá bom. Aí a última questão aqui para a gente fechar para poder a nossa aula é sobre esse gráfico aqui. Remessas de dinheiro em milhões de dólares de brasileiros residindo no exterior para o Brasil. E aí eu vou colocar aqui uma palavra só para ajudar a gente. Brasileiros residindo no exterior para o Brasil. A gente pode falar vem. De estrangeiros residindo no Brasil para o exterior. A gente pode falar vai. Ou seja, nesse primeiro gráfico a gente está falando do dinheiro que vem. Nesse segundo gráfico, a gente está falando do dinheiro que vai. Então, se você acompanhar esse gráfico, ele vai ter o dinheiro que está saindo do Brasil, ele vai ter um crescimento absurdo. Aqui, esse ponto mais alto que a gente tem é 2009. E aí, a partir de 2009, não, 2008. A gente tem nesse ponto mais alto aqui, 2008. E a partir de 2008, esse dinheiro, essa remessa de dinheiro vai caindo. Aqui, no contrário, a gente vai ter só um processo crescente de envio de dinheiro ao exterior. Beleza? E aí, a questão está perguntando para a gente, essa mudança de conjuntura brasileira no período indicado nos gráficos tem como causa principal, letra A, redução do custo de vida, letra B, estagnação das operações cambiais, letra C, estabilidade do mercado de capitais, ou letra D, dinamização das atividades econômicas. Na nossa opção aqui, a gente marca letra D. E eu vou voltar aqui no gráfico para você entender melhor. Dinheiro que vem de fora, ele começa a cair em 2008. O que a gente tem em 2008? Crise. E aí, no mesmo período que em 2008 a gente está tendo uma crise fora do país, aqui no Brasil, o governo está adotando um pacote de medidas anticíclicas. O que são medidas anticíclicas? São medidas que, na iminência de uma crise, quando a crise estava botando a cara lá para aparecer, a gente, alguns governos adotam essas medidas e elas meio que travam a crise. Entre essas medidas estão, basicamente, a injeção de dinheiro na economia, a dinamização para a questão de empregos e, principalmente, fortes investimentos na indústria. Porque essas três linhas fazem com que a economia desses países, mesmo em meio à crise, elas se mantenham. Então, a remessa de dinheiro ela diminui vindo de fora do país para cá, 2008, porque o mundo está em crise, mas ela vai continuar constante de 2008 a 2010, o dinheiro saindo do Brasil e indo para outros países, porque durante o começo dessa crise, o país ele adota essas medidas e consegue manter alguma estabilidade. A gente sabe que lá a partir de 2013, essa estabilidade começa a ser questionada e o Brasil volta a entrar em crise. Mas nesse contexto que a gente está tendo, a dinamização das atividades econômicas
do nosso país, ela vai fazer com que aconteçam aqueles fenômenos dos gráficos. Beleza? Gente, agora mais ou menos isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo. Tchau.